Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui para agradecer ao nosso Deus, né? Em primeiro lugar, te agradecer porque Ele nos permitiu acordar mais um dia, né? Estamos aqui respirando naturalmente, sem pagar. O Senhor já pagou o preço por tudo, né? Então só isso já é motivo de agradecer a Deus. Nossa família, todo mundo bem. Deus tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado, né? Ele cuida de tudo, das aves, das árvores, de todos os animais do campo, que dirá de nós, né? Então precisamos crer nesse Deus Todo-Poderoso. Querido, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer, Pai, porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos estar aqui mais um dia, nos reunindo o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Fortalece o Teu povo, a cada um de nós, para que possamos perseverar na doutrina, na palavra do Senhor, para que cada dia possamos avançar em rumo ao Teu reino. Muito obrigada, Deus. Viemos pedir neste momento ao amado Espírito Santo que Ele venha falar conosco aquilo que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, perdoa aí quando às vezes a gente deixa de postar um vídeo, a gente acaba esquecendo de postar. Tem horas que é isso, tem horas que não dá para gravar mesmo, é a luta. Mas Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Meus irmãos, pedir ao irmão também que compartilha a palavra do Senhor, tá bom? Vamos fazer o ID do Senhor. A Bíblia diz pra gente pregar em tempo e fora do tempo. Então é em todo tempo, né? Que tivermos a oportunidade. Quando a gente envia uma mensagem, se a mensagem é boa, se fala de Deus, se fala da palavra do Senhor como ela é, precisamos compartilhar sim. Se nela prega arrependimento, né? Salvação. O amor também, é claro, que faz parte, que nosso Deus é amoroso, Ele é amor e Ele é justiça. Então precisa ser completa, né? Esse Deus abençoe a vida de cada um. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, até o versículo 8, a glória de Deus, que ele diz assim: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmãos? Que nós vemos essa passagem antes de Jesus subir aos céus, porque nós sabemos que após ele ser morto e ressuscitado, ele ficou 40 dias aqui na terra, entregando mandamento aos discípulos que ele tinha escolhido, né? Preparando os discípulos para continuar, para que a igreja desse seguimento, né? Preparando para que ele pudesse chegar o dia dele subir e deixar os discípulos. Nós vemos lá atrás que os discípulos eles já tinham recebido o Espírito Santo. Lembra que ele falou para os discípulos: recebei o Espírito Santo.
Mas aqui a gente viu a promessa do Senhor, que Ele ia derramar sobre todos, né? Que foi logo aqui mais na frente, que se cumpriu, né? Em Atos 2, do 17 em diante. Mas essa promessa foi profetizada lá atrás pelo profeta Joel, há muitos anos atrás. E veio acontecer aqui. Então, quando Jesus disse para que esperasse, né, em Jerusalém, está na posição que o Senhor mandou. Então, a posição que ele falou é: espere em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, eram muitos. Alguns esperou um dia, esperou 2 dias e se cansaram. Foi saindo um a um, foi saindo. Ficaram alguns. 120, né? Foram os que ficaram. E esses 120 que ficaram foram cheios do Espírito Santo de tal forma, ali em Atos 2 fala, de tal forma que eles não conseguiram se segurar. Não que o Espírito Santo ele tira a consciência do homem, não, ele não tira. O homem fica consciente, o homem ele consegue saber o que está fazendo. Mas eu quis dizer assim, a presença foi tão tremenda que eles queriam falar daquilo que eles estavam sentindo, que eles estavam vivendo para todo mundo, eles queriam compartilhar, né? Foi o que Pedro fez lá mais à frente, né? Mas aqui a gente está voltando, que ele diz assim, que João batizou com água, mas ele falou: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, o Senhor tinha dito para eles que não ia demorar, que era só esperar. Mas teve muitos que desistiram, né? E assim é a nossa caminhada, irmãos. A gente não pode desistir no meio do caminho. Por mais que venha luta, venha dias difíceis, tem dias que a vontade é desistir mesmo. Mesmo quantas vezes eu já tive essa vontade, sabe? Mas é porque as lutas são grandes. Mas eu penso, depois a gente pensa e vê assim, que luta maior foi a que Jesus passou por nós. E um detalhe, sem merecer, né? Sem ter feito nada de errado. Nós não. Nós somos falhos. Nós erramos a cada segundo. Eu, para mim, não sei que eu sim. Erro a cada segundo no pensar, no agir, de todas as formas, no olhar, né? Então, se não é a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E aqui no versículo 8, que me impactou muito, sabe? Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Medita para ver o que é a virtude do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, irmãos. É tão tremendo. Você sente que você não faz parte desse mundo, sabe? Quando você caminha assim, desse jeito. Mas não é de qualquer jeito que a gente consegue, não. Precisa buscar. Veja qual os apóstolos, os irmãos estavam reunidos. Foi vários dias orando, intercedendo, se consagrando, né? Porque precisa se consagrar para que o Espírito Santo permaneça, né? Com essa virtude maravilhosa. Mas aqui ele disse que quando essa virtude viesse sobre os discípulos, sobre os irmãos, para que eles fossem testemunhas. Testemunha de quem? De Jesus. Ele estava dizendo para que vocês sejam testemunhas. Vai e dê frutos, né? Aí ele disse, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente vai ser testemunha onde? Começando pelas nossas casas, nosso vizinho do lado, nosso vizinho do outro, a nossa cidade, o nosso país e o mundo todo. Para isso estamos chamados. Porque somos bons? Não, é porque somos bons, porque Deus confiou em nós, né? Então, irmãos, quanta maravilha, né? Quanta pérola a palavra do Senhor nos traz. E esse versículo 8, ele é lindo, lindo, né? A virtude do Espírito Santo é tremendo, irmãos. Que o Senhor Jesus traga sobre cada um de vós essa virtude, que cada um possa experimentar dessa grandeza do Senhor, para que possamos ser testemunhas dele em todo lugar. Amém? Sim, agora eu gostaria de declarar o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces contra o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu quero te louvar, glorificar e exaltar o seu nome, bendizer e dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus. Oh, Jesus, obrigada por esse dia lindo que o Senhor nos preparou. Oh, glorificado e exaltado seja o teu nome. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, pela saúde, pela paz. Te agradeço pela minha família, parentes e amigos. Agradeço pelos meus irmãos, Pai. Cada irmão que entrou nessa oração e que vai entrar em outro tempo, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles também, as famílias, Pai, protegendo do mal, livrando, Pai, de toda enfermidade. Que o Senhor possa, Pai, nos dirigir aos teus caminhos, Pai, que possamos estar constantemente em busca de estar cheios da tua presença, da virtude do Espírito Santo. Grande e poderoso é o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Porque o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Oh, grandioso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, eu quero interceder pelos missionários, Pai, aqueles que estão pregando a Tua palavra, como ela verdadeiramente é, falando, Pai, nessa sequidão, nesse deserto, falando do Teu amor. Senhor, possa nos fortalecer a cada dia, para que possamos estar cada dia falando do Senhor, falando da Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, por cada oportunidade. Nós queremos Te louvar neste momento, Te agradecer no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém.